Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história, todos. O vestido branco não era meu. O salão de baile cheio de bilionários de Manhattan definitivamente não era minha cena. E o homem mais poderoso de Nova York absolutamente não deveria estar andando em minha direção com aquele sorriso devastador. Finalmente, murmurou Ethan Carter, CEO do maior império de tecnologia na costa leste, puxando-me pela cintura antes que eu pudesse protestar. Pensei que você não ia aparecer, querida. Eu acho que você está confusa. Eu nunca terminei a frase. Os lábios dele tocaram os meus num beijo que fez o mundo parar de girar. Flashes de câmeras explodiram ao nosso redor. 300 convidados da elite de Nova York aplaudiram. E lá estava eu, Emma Thompson, professora de literatura do ensino médio, ganhando os $42 mil por ano, sendo beijada pelo solteiro mais cobiçado da América, quando nos separamos. Ele sussurrou no meu ouvido. Obrigado por concordar em fingir ser minha noiva, Olivia. 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 Ethan, eu não sou Olivia. Consegui gaguejar, ainda tonta com o beijo. Ele olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Seus olhos azuis oceano se arregalaram em realização. Estalo. Foi exatamente naquele momento que uma elegante senhora idosa se aproximou, radiante, coberta de diamantes que provavelmente custavam mais do que todo o meu bairro. Ethan, querido, que jovem linda. Quando é o casamento? Preciso ligar para o Times para a cobertura. E foi assim que me vi presa na maior mentira da minha vida, ao lado do homem mais perigoso para o meu coração, fingindo ser sua noiva para uma família que eu nem conhecia. A pior parte eu estava começando a gostar. Senhora Carter, comecei tentando explicar. Querida, me chame de vovó Eleanor. Se você vai se casar com meu neto, você já é da família. Ela me abraçou com uma força surpreendente para seus 80 anos. Ethan, ela é ainda mais deslumbrante pessoalmente, e aquele vestido, absolutamente divino. Ethan envolveu o braço na minha cintura, puxando-me para perto dele. O calor do corpo dele e o cheiro do seu perfume caro estavam fazendo coisas estranhas com o meu estômago. Vovó, Emma é especial. Emma, pelo menos ele lembrou meu nome verdadeiro. Emma, que nome adorável. Eleanor bateu as mãos. Querida, me conte tudo. Como vocês se conheceram? Foi amor à primeira vista? Ethan sempre foi tão viciado em trabalho. Pensei que ele nunca encontraria a mulher certa. Olhei para Ethan em pânico. Ele me deu um sorriso que provavelmente fechava negócios de bilhões de dólares. Bem, vovó Eleanor, na verdade, nos conhecemos na Biblioteca Pública de Nova York. Ethan interrompeu suavemente. Emma estava lendo Jane Austen. Fiz um comentário sobre orgulho e preconceito. E bem, o resto é história. Mentiroso, lindo, charmoso, completamente irresistível. Mas ainda um mentiroso. Que romântico. Eleanor suspirou. Assim como meu George. Que ele descanse em paz. Ele me conquistou discutindo Shakespeare no Central Park. Mais pessoas se aproximaram, políticos, CEOs, pessoas que eu só via na televisão, todos querendo conhecer a noiva de Ethan Carter. E lá estava eu, uma professora do Queens que comprava no Target, fingindo pertencer ao mundo mais glamouroso de Nova York. Querida, Ethan murmurou no meu ouvido, sua voz enviando arrepios pela minha espinha. Precisamos conversar em particular. Ele me guiou pela multidão até um terraço particular com vista para toda Manhattan. A cidade cintilava lá embaixo como diamantes espalhados sobre veludo preto. Ok, deixe-me explicar, ele começou, passando a mão pelo cabelo escuro perfeitamente penteado. Contratei uma atriz para fingir ser minha noiva esta noite, Olivia Bennet. Ela deveria ganhar $50 mil por uma noite de atuação. 50 mil a mais que meu salário anual. E onde está essa Olivia? Boa pergunta. Ethan olhou para o seu relógio de ouro. Ela deveria ter chegado há 2 horas. Aparentemente, ela decidiu que não valia a pena.
Então você me viu em um vestido branco e presumiu que eu era sua alugada, uma noiva falsa. Cruzei os braços, tentando parecer aborrecida em vez de fascinada por este homem impossível. Em minha defesa, você estava no lugar certo na hora certa, usando a cor certa. Ele se aproximou e eu pude ver minúsculas manchas douradas em seus olhos azuis. E quando eu te vi, esqueci de pensar direito. Muito convincente, Sr. Carter. Ethan, e estou sendo sincera. Ele colocou as mãos nos meus ombros, enviando ondas de calor pelo meu corpo. Olha, Emma, eu sei que isso é uma loucura. Eu sei que você não me conhece. Não me deve nada, mas preciso desesperadamente da sua ajuda. Por quê? Você é Ethan Carter. Você está na capa da Forbes. Você poderia ter qualquer mulher que quisesse. Não qualquer mulher. Não para isso. Seu sorriso ficou triste. Minha avó está doente. Emma, câncer. Os médicos dizem que ela tem talvez 6 meses. A única coisa que ela quer antes de falecer é me ver casado e feliz. É bobagem, eu sei. Mas não é bobagem. Eu interrompi suavemente. É amor. Ele olhou para mim com surpresa, como se ninguém nunca tivesse entendido antes. Exatamente, é amor. Sua voz se tornou, e eu faria qualquer coisa para dar a ela essa paz de espírito. Qualquer coisa. Naquele momento, a porta do terraço se abriu e uma deslumbrante mulher loira apareceu. Vestido de grife, joias que custavam mais que carros. Tudo muito perfeito. Ethan, aí está você. Ela se aproximou com um sorriso predatório. Sua avó estava me contando sobre sua pequena noiva. Como o Rabi, a maneira como ela disse adorável fez parecer um insulto. Isabella. Ethan suspirou. Emma, esta é Isabella Langston. Isabella, minha noiva, Emma Thompson. Isabella me analisou da cabeça aos pés, como se eu fosse algo grudado na sola de seu Louboutin. Thompson, que comum. Ela sorriu venenosamente. E o que você faz, querida? Eu sou professora. Oh, a palavra saiu como se eu tivesse dito que limpava esgotos. Que legal. Escola elementar, ensino médio, literatura inglesa. Que nobre. Isabela se virou para Ethan, praticamente me ignorando. Ethan, querido, você sempre disse que se casaria com alguém do seu nível, alguém que entenda seu mundo. Sua condescendência me fez ver vermelho. Mas antes que eu pudesse responder, Ethan envolveu o braço na minha cintura, puxando-me contra ele. Isabela, Emma entende meu mundo perfeitamente. Na verdade, ela me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração disparar. Não é mesmo, querida? E então, sem aviso, ele me beijou novamente. Mas desta vez foi diferente. Mais lento, mais profundo, mais real. Como se ele tivesse esquecido que estávamos fingindo. Como se ele tivesse esquecido que Isabela estava lá. Como se apenas nós dois existíssemos naquele terraço sob as estrelas de Nova York. Quando nos separamos, estávamos ambos sem fôlego. Isabela havia desaparecido e eu estava perdida nos olhos azuis de Ethan Carter. Emma, ele murmurou, ainda me segurando. Sim, acho que acabei de complicar as coisas tremendamente. Por quê? Ele sorriu, e foi o sorriso mais bonito e perigoso que eu já tinha visto. Porque agora eu não sei se ainda estou fingindo. Isso é absolutamente insano. Eu sussurrei enquanto Ethan me guiava pela multidão da elite americana, sua mão quente na minha lombar. Eu ensino Shakespeare a adolescentes. Moro em um apartamento de um quarto no Queens. Definitivamente não sou material de noiva para um bilionário. Na verdade, ele murmurou, acenando educadamente para um senador que ergueu sua taça de champanhe para nós. Você é perfeita. Olivia deveria ser professora de literatura inglesa. Perto o suficiente. Perto o suficiente. Quase engasguei com o champanhe que ele havia colocado em minhas mãos. Onde está essa Olivia, afinal? A mandíbula de Ethan se apertou quase imperceptivelmente. Aparentemente, ela decidiu que fingir estar noiva de mim
não valia os US$ 50.000 que eu ofereci a ela. Ela nunca apareceu. Se foi, o aluguel do meu ano inteiro por uma noite de fingimento. E você presumiu que eu era ela por causa do vestido branco. Momento certo. Mulher errada. Obviamente. Ele fez uma pausa enquanto sua avó se aproximava novamente, desta vez com o que parecia ser metade do congresso a reboque. Veja, Emma, você lembrou meu nome. Eu lembro de tudo que é importante. O jeito que ele disse fez meu estômago revirar. Preciso da sua ajuda. Minha avó tem tentado me casar há 3 anos. Ela ameaçou doar toda a minha herança para a caridade se eu não estiver noivo até meu aniversário de 35 anos, que é no próximo mês. Eu o encarei. Você está falando sério ao me pedir para fingir um noivado com você? Um completo estranho. Um completo estranho que beija assim, interrompeu uma voz familiar. Nós nos viramos para encontrar minha melhor amiga Rachel, aparecendo com uma bandeja de aperitivos, sorrindo maliciosamente. Garota, quando você disse que estava trabalhando em um evento de catering esta noite, você esqueceu de mencionar que estaria se servindo como prato principal. O calor invadiu minhas bochechas. Rachel, este é Ethan Carter. Ethan estendeu a mão com aquele sorriso devastador que provavelmente fechava negócios de bilhões de dólares. E você deve ser a amiga que vai ajudar a convencer Emma a salvar minha vida. Os olhos de Rachel se arregalaram e ela quase derrubou a bandeja. Caramba, você é o Ethan Carter, o gênio da tecnologia, o bilionário solteiro, o cara que estava na capa da Fortune no mês passado e atualmente ele disse, seus olhos nunca saindo dos meus. O cara que precisa desesperadamente de uma noiva falsa. A questão sobre contos de fadas é que eles nunca te avisam sobre o momento em que o príncipe encantado te oferece tudo o que você nunca soube que queria. E você tem que decidir se é corajosa o suficiente para aceitar. Olhando nos olhos azuis de Ethan, cercada pelo mundo brilhante da elite de Manhattan, percebi que estava prestes a descobrir exatamente o quão corajosa eu realmente era. Ok, me ouvi dizer, mas tenho condições, diga-as. Primeiro, isso fica estritamente negócios, sem linhas borradas, sem confusão sobre o que é isso. Concordado. Segundo, quando sua avó tiver sua paz de espírito e você tiver sua herança, isso termina limpo, sem drama, sem complicações, absolutamente. Terceiro, respirei fundo. Eu quero $75.000. Ethan piscou. Com licença, você ofereceu a Olivia esses 50 mil por uma noite. Isso vai ser meses da minha vida participando de eventos, conhecendo sua família, provavelmente sendo escrutinada pela mídia. Se eu vou fingir estar loucamente apaixonada por você, quero compensação pelo trabalho emocional. Rachel bufou de rir. Essa é minha garota. O sorriso de Ethan foi lento e admirado. Você negocia bem. Senhorita Thompson, sou professora em Nova York, Sr. Carter. Eu sei o meu valor. Para $75.000, então. Ele estendeu a mão para um aperto. Parceiros. No momento em que nossas mãos se tocaram, a eletricidade subiu pelo meu braço. Pela forma como seus olhos escureceram, ele também sentiu. Parceiros, eu concordei, tentando ignorar a forma como meu pulso estava acelerado. Maravilhoso. Agora, há algumas coisas que você deve saber sobre a família Carter antes de mergulharmos nessa farsa. Encontramos um canto tranquilo, longe da multidão, e a expressão de Ethan ficou séria. Minha família é complicada. Meu primo Lucas administra a divisão da Costa Oeste e tem feito lobby pela minha posição há anos. Minha tia Margaret acha que sou muito jovem e imprudente para administrar a empresa. E minha avó, bem, ela tem ideias muito específicas sobre que tipo de mulher pertence a esta família. Que tipo de mulher? Sofisticada, bem conectada, alguém que pode se manter em jantares com políticos e embaixadores. Alguém que entenda que os negócios da família Carter permanecem privados.
Sua expressão ficou séria. Se fizermos isso, Emma, haverá galas, jantares de família, entrevistas com a mídia. Você viveria no meu mundo pelos próximos 4 meses. 4 meses em um mundo de luxo com um homem que me fazia tremer as pernas apenas ao dizer meu nome. 4 meses fingindo amar alguém por quem eu já estava perigosamente atraída. 4 meses que terminariam comigo voltando à minha vida real, enquanto ele encontrava uma esposa de verdade. Preciso pensar sobre isso, eu disse. Claro. Ele foi até o bar e voltou com 2 taças de vinho, que provavelmente custavam mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Mas enquanto você está pensando, deixe-me contar sobre os jantares de domingo da família Carter. Eles são lendários. 3 horas de interrogatório disfarçado de refeição. Se você conseguir sobreviver a um desses, pode sobreviver a qualquer coisa. Apesar de tudo, eu ri. Você realmente não está vendendo isso. Bem, estou sendo honesto. Minha família vai testar você, desafiar você, tentar encontrar buracos na nossa história. Mas a questão é esta. Ele me entregou uma taça, seus dedos roçando os meus. Acho que você é forte o suficiente para lidar com eles. Acho que você é inteligente o suficiente para jogar os jogos deles e vencer. Por quê? Porque eu sou professora, porque lido com adolescentes o dia todo. Porque esta noite, na frente de 300 pessoas, você não entrou em pânico. Você não desmaiou. Você não se jogou em mim nem pediu meu autógrafo. Ele tomou um gole de vinho, me estudando por cima da borda. Você me olhou nos olhos e negociou como uma profissional. Isso exige coragem. Tomei um gole de vinho, definitivamente valendo mais que meu aluguel, e tentei organizar meus pensamentos. Mas tudo em que eu conseguia focar era a maneira como Ethan estava me olhando, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele queria resolver. Se eu disser sim, eu disse lentamente. Como exatamente isso seria? Bem, primeiro você precisaria deixar seu emprego de professora. O quê? Quase derramei meu vinho. Absolutamente não. Eu amo o meu trabalho. Emma, você não pode estar noiva de um bilionário e ainda trabalhar em uma escola pública no Queens. A atenção da mídia sozinha seria um caos. Seus alunos seriam assediados. Paparazzi acampariam do lado de fora da escola. Então esqueça. Eu coloquei minha taça. Meus alunos precisam de mim. Não vou abandoná-los por alguma farsa elaborada. Ethan levantou uma mão. E se encontrarmos uma solução? E se as indústrias Carter patrocinassem um novo programa de artes em sua escola? Financiamento suficiente para contratar 3 novos professores, atualizar a biblioteca, fornecer bolsas de estudo para alunos que buscam faculdade. Eu o encarei. Você faria isso, Emma? Os $75.000 é troco para mim, mas transformar a experiência educacional de seus alunos. Isso é um investimento que vale a pena. A oferta era tentadora, mais do que tentadora. Minha escola precisava desesperadamente de recursos e meus alunos mereciam todas as oportunidades. Há algo mais, Ethan continuou. Minha avó quer conhecê-la oficialmente este fim de semana. Este fim de semana? Brunch em família na propriedade Carter nos Hamptons. Muito casual. Apenas a família imediata, cerca de 20 pessoas. 20 pessoas é casual para os Carters. Sim, seu sorriso era de regozijo. Emma, não vou mentir para você. Isso não será fácil. Minha família tem dinheiro, poder e opiniões muito fortes. Eles vão tentar intimidar você. E você acha que eu posso lidar com isso? Ethan se aproximou e eu pude sentir o cheiro de seu perfume. Algo caro e masculino que me fazia girar a cabeça. Acho que você é a mulher mais intrigante que conheci em anos. Acho que você é corajosa o suficiente para dizer a um bilionário que ele não está pagando o suficiente, inteligente o suficiente para ver através dos jogos da sociedade e forte o suficiente para se manter em qualquer ambiente. Sua voz caiu para um sussurro. E acho que se alguém pode me ajudar a realizar isso, é você. A intensidade em seus olhos azuis estava dificultando o pensamento claro.
Este era um território perigoso, misturando negócios com o tipo de atração que poderia queimar tudo em seu caminho. Ok, eu disse antes que pudesse mudar de ideia. Eu farei isso, mas nós nos atermos às regras. Isso é negócio, Ethan, nada mais. Seu sorriso era misterioso e um pouco perverso. Claro, Emma, estritamente negócios. Mas a forma como ele disse e a forma como seus olhos se detiveram em meus lábios me fizeram pensar que este falso noivado seria tudo menos simples. Então, eu disse, tentando recuperar a compostura. Quando começamos, agora ele me ofereceu o braço pronto para conhecer o resto da sociedade de Nova York. A futura senhora. Enquanto voltávamos para a multidão da elite de Manhattan, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava prestes a entrar em um mundo que me mudaria para sempre. E a parte mais aterrorizante, eu estava começando a ansiar por isso. Deixe-me entender direito, eu disse, andando pelo apartamento da cobertura de Ethan, que tinha vista para o Central Park como um reino de concreto. Sua avó, Eleanor Carter, não é uma avó qualquer. Ela é a matriarca do Império Carter. Controla 60% das ações da sua empresa e basicamente emitiu um ultimato. Fique noivo ou perca tudo que sua família construiu por 4 gerações. Essa é a versão simplificada. Sim, Ethan afrouxou a gravata, e eu me esforcei muito para não notar como o movimento fazia seus ombros se moverem sob sua camisa perfeitamente ajustada. Meus pais morreram em um acidente de avião quando eu tinha 16 anos. A vovó Eleanor me criou. Tudo o que sou, tudo o que construí, é porque ela acreditou em mim. Não posso desapontá-la, mas você também não pode realmente se casar. Eu tentei relacionamentos. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, bagunçando-o de uma forma que o fazia parecer mais jovem, mais vulnerável. Toda mulher que eu encontro, ou quer meu dinheiro, ou quer mudar tudo na minha vida. Eu trabalho 16 horas por dia. Tenho escritórios em 15 países. Não sou exatamente material para relacionamento. Parei de andar. Então, o que te faz pensar que eu seria diferente? Porque, ele disse simplesmente, você estava pronta para ir embora no segundo em que percebeu quem eu era. A maioria das mulheres teria ficado pelo champanhe e pelas oportunidades de networking. Ele não estava errado. Eu estava calculando a rota mais rápida para a saída. E porque ele continuou se aproximando, quando eu te beijei esta noite, você me beijou de volta como se eu fosse apenas Ethan, não Ethan Carter, CEO da Carter Industries. Meu rosto esquentou com aquele beijo. Foi perfeito. Minha avó acreditou completamente. Seu sorriso era puro problema. Temos química natural, Emma. Isso não é algo que o dinheiro possa comprar. Química natural, certo? É isso que fazia meu pulso acelerar sempre que ele me olhava com aqueles olhos azuis intensos. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem do meu senhorio. O aluguel vence amanhã. Taxa de atraso se aplica após as 18 horas. A realidade desabou sobre mim como uma onda fria. Eu vivia de salário em salário. Meus alunos não podiam pagar suprimentos básicos. Minha mãe precisava de medicamentos prescritos. Eu mal podia ajudá-la a pagar os 75 mil dólares. Eu disse baixinho. Quando eu receberia? Os 25 mil dólares adiantados. O resto quando anunciarmos que o noivado acabou. Ethan estudou meu rosto por um longo momento, mais despesas de moradia, orçamento de guarda-roupa e aquela doação para a escola que discutimos. Dinheiro suficiente para mudar tudo, para ajudar minha mãe, para dar aos meus alunos oportunidades que eles nunca sonharam. Talvez até para tirar férias de verdade pela primeira vez na minha vida adulta. Há mais que você precisa saber, ele continuou. Minha família é intensa. Meu primo Lucas administra nossa divisão de Silicon Valley e tem se posicionado como meu herdeiro há anos. Minha tia Margaret acha que sou muito impulsivo para administrar a empresa. E minha avó, bem, ela tem ideias muito específicas sobre que tipo de mulher pertence a esta família. Que tipo de mulher?
educada, bem conectada, alguém que pode lidar com jantares de Estado com senadores e dignitários estrangeiros. Alguém que entenda que os negócios da família Carter são sagrados e confidenciais. Sua expressão ficou séria. Se fizermos isso, irmã, haverá galas de caridade, reuniões de diretoria, escrutínio da mídia. Você viveria no meu mundo completamente. 4 meses no paraíso com um homem que me fazia tremer as pernas apenas ao dizer meu nome. 4 meses fingindo amar alguém por quem eu já estava perigosamente atraída. 4 meses que terminariam comigo voltando à minha vida real, enquanto ele encontrava uma esposa de verdade. Preciso de regras básicas, eu disse. Claro. Ele foi até a cozinha, um monumento reluzente de mármore e aço inoxidável, e voltou com uma garrafa de vinho e 2 taças. O que você precisa primeiro? Espaços de convivência separados. Eu mantenho meu apartamento. Na verdade, isso não vai funcionar. A imprensa vai esperar que você esteja morando aqui dentro de uma semana. Mas você pode ter a ala de hóspedes inteira, seu próprio quarto, banheiro, escritório, privacidade completa. Olhei ao redor da cobertura que era facilmente 10 vezes o tamanho do meu apartamento. Ok, segunda regra. Nenhum contato físico a menos que seja absolutamente necessário para aparições públicas. Ethan fez uma pausa enquanto servia o vinho. Defina absolutamente necessário. De mãos dadas em eventos. Talvez um beijo para fotos. É isso. E nos jantares de família, toques casuais. Sentar perto um do outro. O tipo de intimidade inconsciente que os casais têm. A maneira como ele disse intimidade fez meu estômago vibrar. Vamos descobrir enquanto avançamos. Justo. Ele me entregou uma taça. O que mais? Terceiro. Eu quero saber tudo sobre sua família antes de conhecê-los. Suas personalidades, seus pontos fracos. O que eles tentarão usar contra mim. O sorriso de Ethan era de admiração. Inteligente. Muito inteligente. Eu não sobrevivi a 10 anos ensinando no ensino médio sendo ingênua. Certo, vamos começar com Lucas. Ethan se acomodou na cadeira em frente a mim. Ele tem 33 anos, MBA de Harvard. Administra nossas operações na costa oeste. Brilhante com tecnologia. Implacável com pessoas. Ele tem esperado que eu estrague tudo para que ele possa intervir e assumir. E ele me vê como um potencial problema. Ele te vê como uma distração. Lucas acredita que relacionamentos pessoais tornam as pessoas fracas, vulneráveis. Ele tentará provar que você é uma caça-fortunas ou um problema. Adorável. E sua tia Margaret. Margaret é a mãe de Lucas e cunhada da minha avó. Ela se casou com a família há 40 anos e passou todos os dias desde então tentando provar que ela pertence. Ela te verá como competição por posição social. E sua avó? A expressão de Ethan suavizou. A vovó Eleanor é tudo para mim. Ela é brilhante, feroz e consegue ver através de qualquer engano a 1 quilômetro de distância. Ela também é romântica no coração. Ela quer que eu encontre o que ela teve com meu avô. Amor verdadeiro e duradouro. O que faz com que toda essa farsa pareça terrível e é por isso que tem que ser perfeita. Ele se inclinou para frente, sua intensidade fazendo meu pulso acelerar. Emma, se ela suspeitar por um segundo que isso é falso, ela nunca mais confiará em mim. E se ela não confiar em mim, ela dará minha herança para a caridade e entregará a empresa a Lucas. Nenhuma pressão nem nada. Eu sei que é muito, mas aqui está o que eu penso. Minha avó vai amar você. Como você pode ter tanta certeza? Porque você é exatamente o que ela quer para mim. Inteligente, independente, com os pés no chão. Alguém que me desafia em vez de apenas concordar com tudo o que eu digo. O vinho estava me deixando audaciosa. É isso que você quer também? Os olhos de Ethan escureceram. O que eu quero é complicado. Tente-me. Ele ficou em silêncio por um longo momento, agitando o vinho em sua taça. Eu quero alguém que veja além de tudo isso. Ele gesticulou ao redor da cobertura. Alguém que se importe mais com o homem do que com o dinheiro.
Alguém que me faça rir, me faça pensar, me faça querer ser melhor do que sou. Isso soa bem simples, na verdade. Nada na minha vida é simples, Emma. Ele se levantou, caminhando até as janelas do chão ao teto que mostravam toda Manhattan. Tenho reuniões de diretoria em Tóquio na próxima semana, uma audiência no Congresso sobre privacidade de tecnologia na semana seguinte e um lançamento de produto que pode mudar toda a indústria. Não tenho tempo para encontros ou relacionamentos ou para descobrir se alguém realmente gosta de mim ou apenas gosta do que eu posso dar a eles. Juntei-me a ele na janela, as luzes da cidade cintilando abaixo de nós como estrelas caídas. Então, você prefere ter um relacionamento falso a arriscar um real? Prefiro dar paz de espírito à minha avó antes que ela morra e manter o legado da minha família intacto. Ele se virou para me olhar, mesmo que isso signifique perder algo que pode ser real. A maneira como ele disse, olhando para mim como se eu pudesse ser aquele algo real, fez meu coração pular uma batida. Ethan, eu sei, só negócios. Você deixou isso bem claro. Seu sorriso era de regozijo. Não se preocupe, Emma. Não vou complicar isso para você. Mas parado ali em sua cobertura com a cidade estendida abaixo de nós e o ar denso com possibilidades não ditas, eu estava começando a pensar que já era mais complicado do que qualquer um de nós queria admitir. Então, eu disse, tentando aliviar o clima. Quando eu conheço a família, amanhã, a vovó Eleanor está organizando um brunch de domingo na propriedade. Considere-o sua audição amanhã. Ethan, preciso de mais tempo para me preparar. Você ficará bem. Ele se aproximou e eu pude sentir o cheiro de seu perfume novamente. Aquela mistura inebriante de cedro e algo unicamente dele. Apenas seja você mesma, Emma. É tudo o que ela vai querer ver. E se eu mesma não for boa o suficiente, a mão de Ethan veio para acariciar meu rosto, seu polegar roçando minha bochecha em um gesto tão terno que me fez prender a respiração. Confie em mim, ele disse suavemente. Você é mais do que boa o suficiente. Por um momento ficamos ali, sua mão quente contra minha pele, as luzes da cidade refletidas em seus olhos azuis. Teria sido tão fácil me inclinar para ele, esquecer contratos e noivados falsos, e todas as razões pelas quais isso era perigoso. Em vez disso, dei um passo para trás. Eu deveria ir cedo amanhã e preciso descobrir o que alguém veste para um brunch com bilionários. Na verdade, o sorriso de Ethan era misterioso. Cuidei disso. Deve haver algumas opções sendo entregues em seu apartamento logo pela manhã. Você me comprou roupas? Eu comprei roupas para minha noiva. Há uma diferença, certo? Minha noiva falsa. Era isso que eu era. Então, por que parecia muito mais? A propriedade Carter nos Hamptons não era uma casa. Era uma declaração. Espalhada por 27 acres de propriedade à beira-mar intocada. A residência principal parecia algo saído de um conto de fadas europeu. Toda de pedra e vidro e arquitetura imponente que parecia tocar as nuvens. Enquanto nosso carro executivo preto subia a entrada circular ladeada por sebes perfeitamente cuidadas, senti minha confiança vacilar pela primeira vez desde que concordei com este arranjo insano. Respire, querida. Ethan murmurou. Sua mão encontrando a minha onde estava apertada no meu colo. Seu polegar roçou meus nós dos dedos em um gesto que deveria ser reconfortante, mas em vez disso enviou eletricidade subindo pelo meu braço. Eles vão amar você. Fácil para você dizer, respondi, alisando o vestido Chanel cor creme que havia aparecido no meu apartamento naquela manhã junto com sapatos, joias e uma bolsa que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Você não é a que está sendo testada para o papel de futura esposa Carter. Na verdade, ele disse com um sorriso que fez meu estômago vibrar. Acho que estou sendo testado também. A vovó Eleanor tem opiniões muito fortes sobre minhas escolhas de vida, e ela não se envergonha de expressá-las.
A entrada principal era ainda mais intimidante do que o exterior. Enormes portas de carvalho que pareciam pertencer a um castelo medieval, ladeadas por colunas de mármore que subiam 3 andares. Mas a verdadeira intimidação começou quando aquelas portas se abriram para revelar não um mordomo como eu esperava, mas a própria Eleanor Carter. Aos 82 anos, a avó de Ethan ainda era uma força da natureza. Pequena, mas imponente, com cabelos prateados penteados em um elegante coque e olhos do mesmo azul penetrante de seus netos. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas obviamente caro, e pérolas que provavelmente pertenciam a um museu. Ethan, meu querido, ela disse, abraçando-o calorosamente antes que aqueles olhos afiados se voltassem para me avaliar. E esta deve ser Emma. Sua voz carregava a autoridade de uma mulher que havia construído um império ao lado de seu falecido marido, mas havia calor ali também. Dei um passo à frente, intensamente consciente de que cada movimento meu estava sendo avaliado. Senhora Carter, é uma honra conhecê-la, eu disse estendendo minha mão. Em vez de apertá-la, ela me puxou para um abraço surpreendentemente forte. Me chame de Eleanor. Querida, se você vai fazer parte desta família, começamos como pretendemos continuar. Ela se afastou, estudando meu rosto com a intensidade de alguém que passou décadas lendo pessoas para viver. Você é ainda mais linda do que a fotografia sugeria. E você tem boa postura. Isso é importante para as câmeras. Obrigada, Eleanor. Venha, venha. Todos estão no terraço. Quero ouvir absolutamente tudo sobre como meu neto impossível finalmente convenceu uma mulher de inteligência óbvia a tolerar suas tendências workaholics. Ela entrelaçou o braço no meu, efetivamente, me separando de Ethan, enquanto caminhávamos por salas que pareciam pertencer ao Metropolitan Museum of Art. Pinturas a óleo de mestres que eu reconhecia de livros didáticos. Móveis que provavelmente valiam mais do que as casas da maioria das pessoas. Flores frescas que devem ter custado uma fortuna para arrumar. Mas foi o terraço que realmente me tirou o fôlego. Com vista para o Oceano Atlântico, estava montado com uma mesa que poderia ter hospedado um jantar de estado, cristal que capturava a luz da manhã, prata que brilhava como espelhos, lugares que eram obras de arte em si, e sentados ao redor daquela mesa, estavam as pessoas que determinariam se eu era digna do mundo deles. Todos, anunciou Eleanor, sua voz ecoando facilmente pelo espaço. Gostaria que vocês conhecessem Emma Thompson, a noiva de Ethan. O escrutínio foi imediato e intenso. Senti-me como um espécime sob um microscópio, enquanto 6 pares de olhos me avaliavam da cabeça aos pés. Lucas Carter levantou-se primeiro, alto e magro como seu primo, mas onde Ethan irradiava calor, Lucas era todo arestas afiadas e cálculo. Seu aperto de mão foi firme a ponto de ser agressivo, seu sorriso nunca alcançando seus olhos escuros. Emma, ele disse, sua voz suave como seda e 2 vezes mais perigosa. Bem-vinda à família. Ethan nos contou tão pouco sobre você. Estávamos começando a pensar que você era imaginária. Nada imaginário em mim, respondi, encontrando o olhar dele firmemente, embora eu suponha que é isso que torna isso tão especial. Ethan e eu preferimos manter nossa vida privada em particular. Que refrescante a moda antiga, disse Margaret Carter Blackwell, mãe de Lucas. Ela era bonita da maneira que o dinheiro pode comprar, perfeitamente preservada, habilmente penteada, mas fria como o inverno. No meu tempo, um noivado adequado significava meses de festas e anúncios, mas suponho que os professores tenham costumes diferentes. A condescendência em sua voz era sutil, mas inconfundível. Antes que eu pudesse responder, a mão de Ethan se apoiou na minha lombar, um gesto de apoio que de alguma forma me estabilizou. Emma valoriza a substância sobre o espetáculo. Tia Margaret, ele disse firmemente, é uma das coisas que mais amo nela. A maneira como ele disse amor fez meu pulso acelerar.
embora eu soubesse que era tudo parte da atuação. Como vocês dois se conheceram? Perguntou Sophia Carter Chen, esposa de Lucas, que parecia genuinamente curiosa em vez de hostil. A história nos jornais era tão vaga, e este era o momento da verdade. Nós havíamos ensaiado essa história, mas sentada aqui sob o escrutínio de sua família, me vi desviando do roteiro mais uma vez. Nos conhecemos em uma cafeteria perto da Colômbia, eu disse. A mentira vindo surpreendentemente fácil. Eu estava lá corrigindo provas, e Ethan estava na mesa ao lado fazendo uma chamada de conferência. Quando ele desligou, ele se desculpou por ser tão barulhento e perguntou o que eu estava lendo. E o que você estava lendo? Eleanor perguntou, inclinando-se para a frente com genuíno interesse. O Grande Gatsby. Meus alunos estavam com dificuldades com o conceito de narrador não confiável, e eu estava tentando encontrar novas maneiras de explicá-lo. Nick Carraway, Lucas interjeitou. O exemplo máximo de narrativa subjetiva, mas certamente seus alunos são muito jovens para entender as nuances da perspectiva narrativa. Aí estava, o primeiro teste. Lucas estava claramente tentando desconsiderar tanto minha inteligência quanto as capacidades de meus alunos em um único golpe suave. Na verdade, eu disse, sentindo o fogo familiar que sempre se acendia quando alguém subestimava adolescentes. Meus alunos são brilhantes. Eles apenas precisam de alguém para confiar a eles ideias complexas. Uma vez que expliquei que Nick poderia estar mentindo para si mesmo sobre Gatsby, eles começaram a ver a história toda de forma diferente. Eles entenderam que, às vezes, as verdades mais importantes são aquelas que temos medo de admitir. A mão de Ethan pressionou levemente minhas costas. Aprovação, talvez, ou encorajamento. E qual foi a opinião de Ethan sobre sua discussão literária? Margaret perguntou, seu tom sugerindo que ela duvidava que ele tivesse uma. Ele discordou completamente de mim, eu disse, olhando para Ethan com um sorriso que parecia surpreendentemente natural. Ele argumentou que Nick era apenas ingênuo, não confiável. Acabamos discutindo por 2 horas e tenho quase certeza de que venci. Você definitivamente venceu. Ethan disse, sua voz quente com o que parecia ser afeto real. Você me fez ver o romance inteiro de uma maneira completamente nova. Eu o li uma dúzia de vezes antes, mas nunca entendi o que Fitzgerald estava realmente fazendo até que Emma explicou. Que romântico, Sofia disse com genuíno calor. Um namoro baseado em duelos intelectuais. Parece algo saído de um romance de Jane Austen. Falando em romance, Eleanor disse, recostando-se na cadeira com óbvia satisfação. Quero saber sobre o pedido de casamento. Ethan é notoriamente reservado sobre essas coisas. Mas uma avó tem seus direitos. Meu coração parou. Não havíamos nos preparado para essa pergunta. Como eu deveria descrever um pedido que nunca aconteceu? Eu comecei, minha mente correndo para algo crível, perfeito. Ethan interrompeu suavemente, sua mão deslizando das minhas costas para meu ombro, em um gesto que parecia inconscientemente protetor. Eu tinha tudo isso elaborado e planejado, jantar no Le Bernardin, um quarteto de cordas, tudo. Mas então estávamos caminhando pelo Central Park depois de visitar o Met, e Emma estava falando sobre um aluno dela que acabara de ser aceito em sua faculdade dos sonhos, e ela era tão apaixonada, tão linda ao luar. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis encontrando os meus, com uma intensidade que me fez prender a respiração, e percebi que não podia esperar mais 1 minuto. Ajoelhei-me ali mesmo, perto da Bow Bridge, e pedi-a em casamento. Sem um anel? Lucas perguntou, seu tom cético. O anel fazia parte do plano elaborado. Ethan respondeu facilmente. Mas Emma disse sim de qualquer maneira. Ela disse que não precisava de um anel para saber o que sentia por mim. Era uma história linda, romântica, crível e completamente fictícia. Então, por que a maneira como Ethan estava me olhando fazia com que parecesse quase real? Bem,
Onde está o anel agora? Margaret exigiu. Certamente você teve tempo para retificar essa supervisão. Na verdade, Eleanor disse, levantando-se da cadeira com um sorriso misterioso. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Ela desapareceu na casa por um momento, retornando com uma pequena caixa de veludo que parecia ter visto gerações de histórias de amor. Isso, ela disse, abrindo a caixa para revelar o anel mais deslumbrante que eu já tinha visto, pertencia à bisavó de Ethan. Está esperando pela mulher certa há mais de um século. O anel era uma obra de arte, um diamante de lapidação brilhante cercado por pedras menores em um engaste que era clássico e único. Ele capturava a luz da manhã e a devolvia em brilhos de arco-íris que faziam meus olhos lacrimejar. Vovó, Ethan começou, mas ela levantou a mão. A família Carter tem uma tradição. Ethan, o herdeiro, não herda apenas dinheiro e responsabilidade. Ele herda o anel que o ligará ao seu verdadeiro amor. Seus olhos se moveram entre nós, buscando algo que eu não tinha certeza se poderíamos dar a ela. Se Emma é realmente sua escolha, então este anel pertence a ela. O peso do momento se abateu sobre o terraço como um cobertor. Isso não era mais apenas sobre nosso falso noivado. Isso era sobre tradição familiar, sobre legados e promessas que remontavam a gerações. Eleanor, eu disse suavemente, estou honrada, mas eu não poderia de forma alguma. Bobagem, ela disse com energia. Ethan, coloque este anel no dedo de sua noiva, onde ele pertence. Ethan pegou a caixa com as mãos que estavam notavelmente firmes, considerando que estávamos prestes a cruzar uma linha que havíamos concordado em nunca cruzar. Quando ele olhou para mim, pedindo permissão silenciosa, eu assenti levemente. O anel deslizou para o meu dedo como se tivesse sido feito para mim. E quando Ethan não soltou imediatamente minha mão, senti algo mudar entre nós. Algo perigoso e maravilhoso e absolutamente aterrorizante. Ajuste perfeito, Eleanor observou com satisfação. Assim como eu sabia que seria. É lindo, eu sussurrei. E era. Também valia mais do que eu ganharia em uma vida inteira de ensino. Mas não foi isso que fez minha garganta apertar de emoção. Foi a maneira como Ethan ainda segurava minha mão, seu polegar roçando o anel como se estivesse memorizando a imagem dele ali. Agora então, Eleanor disse, recostando-se na cadeira. Vamos falar sobre o casamento. Meu estômago caiu. O casamento? Claro, querida. Precisaremos de pelo menos 6 meses para planejar adequadamente. Estou pensando na primavera, talvez abril ou maio. Os jardins aqui são espetaculares então, e o clima é perfeito para uma cerimônia ao ar livre. Vovó, Ethan disse cuidadosamente. Nós ainda não discutimos o tempo. Bem, o que há para discutir? Você tem 34 anos. Emma parece ter uma idade sensata para ter filhos. E eu não estou ficando mais jovem. Casamento na primavera, lua de mel no verão e, com alguma sorte, um bisneto no Natal do próximo ano. Quase me engasguei com minha mimosa. Filhos? Bem, claro, querida. A linhagem Carter deve continuar. Suponho que você queira filhos. Olhei para Ethan em pânico. Essa conversa havia se desviado tanto do nosso arranjo de negócios que eu sentia que estava me afogando. Emma ama crianças, Ethan disse suavemente, embora eu pudesse ver a tensão em sua mandíbula. Ela dedicou sua vida a educá-las. Maravilhoso, embora. Assim que você se casar, você terá que largar esse emprego. Claro, a esposa do CEO da Carter Industries não pode estar trabalhando em alguma escola pública no Queens. Você terá obrigações de caridade, responsabilidades sociais. Na verdade, eu disse, encontrando minha voz novamente, eu amo ensinar. Não consigo imaginar desistir disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret parecia chocada. Lucas parecia sombriamente satisfeito. E até Sofia parecia surpresa com minha declaração, Emma. Eleanor disse cuidadosamente. Eu admiro sua dedicação de verdade, mas o casamento significa compromisso.
Certamente você entende que a posição de Ethan requer certas acomodações. Claro, eu disse, sentindo a tensão de Ethan irradiando ao meu lado. Mas acho que consigo equilibrar os dois. Meu trabalho é importante para mim. É parte de quem eu sou. Que admiravelmente independente, Lucas disse, seu tom deixando claro que ele não queria que fosse um elogio. Embora eu me pergunte se você entende completamente o que significa casar-se com esta família, o escrutínio, as expectativas, a completa falta de privacidade. Eu sou mais dura do que pareço, respondi, encontrando o olhar dele diretamente. Você é? Margaret se inclinou para a frente, seu sorriso afiado como uma lâmina. Porque esta família tem construído sua reputação por 4 gerações. Um escândalo, uma manchete embaraçosa, um momento de mau julgamento, e tudo pode desabar. A ameaça em suas palavras era inconfundível, e senti meu temperamento explodir. Mas antes que eu pudesse responder, a mão de Ethan apertou a minha em aviso. Tia Margaret, ele disse, sua voz carregando uma ponta perigosa. Acho que você está esquecendo que Emma é minha escolha e eu não faço escolhas ruins, não é? Lucas perguntou baixinho. Porque do meu ponto de vista, escolher casar com alguém que você conheceu há tão pouco tempo, alguém tão completamente fora do nosso mundo, parece exatamente o tipo de decisão impulsiva que poderia destruir tudo pelo que nossa família trabalhou. O desafio havia sido lançado. Não era apenas se eles me aprovavam. Era se eles confiavam no julgamento de Ethan, se eles acreditavam que ele era apto para liderar o império da família. Sabe o que eu disse? Colocando minha taça com calma, deliberada. Eu acho que você está com medo. Com licença? A voz de Margaret poderia ter congelado o champanhe. Você está com medo de que Ethan não precise de você tanto quanto você pensava. Você está com medo de que alguém de fora do seu mundo, cuidadosamente controlado, possa realmente fazê-lo feliz. E você está com medo de que, se ele estiver feliz, ele possa não ser tão fácil de manipular. O silêncio foi ensurdecedor. Até o oceano parecia ter parado de fazer barulho, Emma. Ethan avisou baixinho, mas eu já não me importava mais com a diplomacia. Eu posso não ter crescido com dinheiro, mas sei como o amor se parece. E eu sei como o medo se parece também. E agora, olhando para esta mesa, vejo muito mais medo do que amor. Levantei-me o anel da família Carter, refletindo a luz enquanto eu colocava meu guardanapo na mesa. Com licença, acho que preciso de um pouco de ar. Afastei-me da mesa com a cabeça erguida, mas por dentro eu estava tremendo. Acabei de declarar guerra a uma das famílias mais poderosas da América por um falso noivado para um homem que estava me pagando para fingir amá-lo. O que raios estava errado comigo? A praia era acessada por uma escada particular que descia à encosta do penhasco, e eu tirei meus saltos de grife para caminhar descalça na areia. O oceano estava mais calmo do que meus pensamentos, ondas lambendo suavemente a costa, enquanto eu tentava descobrir como havia deixado as coisas ficarem tão complicadas tão rapidamente. Isso foi uma grande performance. Virei-me para encontrar Ethan caminhando em minha direção. Seu paletó jogado sobre o ombro e sua gravata afrouxada. Ele parecia um anúncio de revista para perfume caro. Todo o cabelo ao vento e estrutura óssea perfeita. Performance. Senti meu temperamento explodir novamente. É isso que você pensa que foi? Eu acho que foi você me defendendo quando você não precisava. Eu acho que foi você enfrentando minha família quando a maioria das pessoas não ousaria. Ele parou a poucos metros de distância, seus olhos azuis sérios. Acho que isso foi incrivelmente corajoso e possivelmente muito estúpido. Obrigado. Realmente sabe como fazer uma garota se sentir especial. Emma, a voz dele era gentil agora, e quando ele se aproximou, pude ver a preocupação em sua expressão. Você está bem? Estou bem, só precisava de um minuto para lembrar que tudo isso é fingimento. Levantei a mão, o anel brilhando ao sol da tarde.
este anel, este noivado, todo este conto de fadas. Nada disso é real, é? Algo em seu tom me fez olhá-lo bruscamente. O que você quer dizer? Eu quero dizer, ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando-o daquele jeito que fazia meu coração pular. Eu quero dizer que tudo o que você disse lá em cima era verdade sobre minha família estar assustada, sobre eles tentando me controlar. E quando você me defendeu, quando você os enfrentou, Ethan, eu sei que concordamos que era negócio. Eu sei que temos regras. Mas, Emma, a maneira como eu me sinto quando estou com você, a maneira como você me faz querer ser melhor do que sou, isso não é falso. Isso é a coisa mais real da minha vida agora. Meu coração estava acelerado, mas forcei-me a recuar. Você está se deixando levar pelo momento. O cenário, o drama familiar, a pressão, está fazendo tudo parecer mais intenso do que é. É? Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse ver as lascas douradas em seus olhos azuis. Porque eu senti isso no momento em que te beijei naquela festa. Antes de saber seu nome, antes de tudo isso começar, senti algo que nunca havia sentido antes. Ethan, pare. Mas minha voz saiu sem fôlego em vez de firme. Por quê? Porque é inconveniente. Porque não faz parte do nosso acordo. A mão dele veio para acariciar meu rosto, o polegar roçando minha bochecha com uma gentileza devastadora. Eu não estou mais fingindo. Você tem que estar. Eu sussurrei, mesmo enquanto me inclinava para o toque dele como uma flor se voltando para a luz do sol. Porque eu não posso fazer isso se for real. Por que não? Porque você é Ethan Carter. Você está na capa da revista Fortune. Você tem senadores em seus jantares de família e edifícios nomeados em homenagem aos seus ancestrais. E eu sou apenas... Lutei para encontrar palavras que pudessem abranger a vasta distância entre nossos mundos. Eu não sou ninguém especial. Você é apenas o quê? Sua outra mão encontrou minha cintura, puxando-me para mais perto até que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Brilhante, linda. A primeira pessoa em anos que me desafia a pensar de forma diferente sobre tudo. Sua voz caiu para um sussurro. A mulher que entrou no meu mundo sem pedir nada e de alguma forma fez tudo fazer sentido pela primeira vez na minha vida. Eu sou temporária, eu disse desesperadamente, tentando me agarrar à realidade mesmo enquanto sua proximidade fazia minha cabeça girar. Esse era o acordo. 4 meses e então eu volto para minha vida real. Enquanto você encontra alguém realmente adequado para o seu mundo, acordos podem ser renegociados. Ele se inclinou, sua testa descansando contra a minha, me dando todas as oportunidades para me afastar, para manter os limites que havíamos concordado. Mas eu não queria me afastar. Eu queria me derreter nele e esquecer todas as razões lógicas pelas quais isso era impossível. Isso é perigoso, eu murmurei, mas minhas mãos de alguma forma haviam encontrado o caminho para o peito dele, sentindo seu batimento cardíaco através do algodão caro de sua camisa. As melhores coisas geralmente são. Quando seus lábios tocaram os meus desta vez, não foi para câmeras ou membros da família ou qualquer plateia, exceto a cidade cintilante lá embaixo. Foi suave e doce e desesperado de uma só vez, como se ele estivesse tentando derramar meses de sentimentos suprimidos em um único beijo. E o céu me ajude. Eu o beijei de volta com a mesma desesperação, minhas mãos se apertando em sua camisa como se eu pudesse me ancorar neste momento e fazê-lo durar para sempre. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos sem fôlego, e eu podia ver minha própria confusão e desejo refletidos em seus olhos. Fique, ele disse simplesmente, sua voz rouca de emoção. Ethan, apenas fique. Não precisamos decidir nada ou definir nada ou descobrir nada. Apenas não volte para seu apartamento vazio esta noite. Fique aqui comigo. Foi a pior ideia da história das ideias terríveis. Foi contra todas as regras que estabelecemos,
todos os limites que eu havia estabelecido para proteger meu coração. Isso tornaria o fim inevitável muito mais difícil quando a realidade voltasse a desabar. Mas olhando para ele, realmente olhando para ele, não a capa da revista ou a foto corporativa, mas o homem que acabou de me beijar como se eu fosse preciosa além da medida, percebi que já estava muito envolvida para me proteger. Ok, eu me ouvi dizer, eu vou ficar. Seu sorriso era radiante, transformando todo o seu rosto de perfeição corporativa em algo quente, real e devastador. Bom, porque tenho algo para te mostrar. Ele me guiou pelo apartamento até uma porta que eu nunca tinha notado antes, escondida atrás da área de estar principal. Quando ele a abriu, eu ofeguei. Era uma biblioteca, não apenas um quarto com algumas estantes, mas uma verdadeira biblioteca do velho mundo que pertencia a um castelo ou uma universidade. Estantes do chão ao teto revestiam todas as paredes, cheias de milhares de volumes no que pareciam dezenas de idiomas. Confortáveis cadeiras de leitura estavam espalhadas por toda parte, cada uma com sua própria luminária de leitura e mesa lateral. Uma escada rolante dava acesso às estantes mais altas, e no centro da sala, como um altar para a literatura, havia uma vitrine de vidro contendo o que pareciam ser primeiras edições de algumas das obras mais famosas do mundo. Isso é incrível, eu respirei, girando em um círculo lento enquanto tentava absorver tudo. Há quanto tempo você está colecionando? Desde que eu tinha 16 anos, Ethan disse, caminhando até uma das estantes e puxando uma cópia gasta de O Apanhador no Campo de Centeio. Depois que meus pais morreram, os livros eram seguros. Eles não partiam. Eles não mudavam. Eles estavam sempre exatamente onde eu os deixei. Ele abriu o livro cuidadosamente, e eu pude ver anotações nas margens escritas em caligrafia adolescente. Este foi o primeiro livro que comprei depois do funeral. Eu o li provavelmente 20 vezes naquele primeiro ano. Você nunca me disse que era um amante da literatura. Eu nunca digo a ninguém. CEOs devem ler diários de negócios e relatórios de mercado, não poesia e romances. Ele colocou o livro de volta cuidadosamente, seus dedos demorando-se na lombada. Mas você me fez lembrar por que as histórias importam, por que vale a pena preservá-las e compartilhá-las e se importar com elas. Eu o encarei, este homem complicado que escondia uma alma romântica atrás de uma armadura corporativa que preenchia seus espaços privados com sonhos e histórias e belas palavras, enquanto projetava nada além de eficiência nos negócios para o mundo. Ethan, eu disse baixinho, minha voz engasgando em seu nome. Acho que estou em apuros de verdade aqui. Bom, ele disse, atravessando a sala para me puxar para seus braços novamente. Porque eu também estou. Desta vez, quando ele me beijou em sua biblioteca secreta, cercada por milhares de histórias de amor, eu não pensei em regras ou contratos ou no fim inevitável. Eu apenas pensei em como eu me encaixava perfeitamente em seus braços e em como talvez, apenas talvez, alguns contos de fadas valiam o risco. Mas contos de fadas, como eu estava prestes a aprender, raramente levam em conta as complicações da vida real. Meu telefone zumbiu insistentemente na minha bolsa, quebrando o momento. Ethan gemeu suavemente enquanto eu, relutante, me afastava para verificar. É a Rachel, eu disse, franzindo a testa com o tom urgente de suas mensagens. Ela diz, há algo que preciso ver, algo sobre nós. Sobre nós? A expressão de Ethan endureceu com preocupação. Que tipo de algo? Eu já estava abrindo o link que Rachel havia enviado. E o que eu vi fez meu sangue gelar. Era um blog de fofocas. Um daqueles sites de escândalos de celebridades que prosperavam destruindo a vida das pessoas por cliques e receita de anúncios. A manchete me deu vontade de vomitar. Amor falso por dinheiro de verdade. A verdade por trás do noivado de Ethan Carter. Abaixo, uma foto nossa da gala de caridade. Mas não era a imagem romântica que havia aparecido nas páginas sociais. Esta foto havia sido tirada à distância,
capturando o momento logo após nosso primeiro beijo, quando Ethan tinha aquela expressão chocada no rosto. A legenda dizia: CEO bilionário Ethan Carter parece atordoado após beijar mulher misteriosa em gala de caridade. Mas fontes dizem: é tudo para o show. Oh não, eu sussurrei, rolando para ler o artigo. Oh não, oh não, oh não. O que diz? Ethan estava lendo por cima do meu ombro agora, seu corpo tenso de alarme. O artigo era pior do que eu poderia ter imaginado. Alguém havia vazado tudo. O plano original de contratar uma atriz, a falta de comparecimento de Olivia, a improvisação desesperada que levou ao meu envolvimento. Eles tinham detalhes sobre o pagamento de os $50.000, sobre o ultimato da herança familiar, sobre o cronograma do nosso falso noivado. Mas o pior de tudo, eles tinham citações de alguém que claramente sabia detalhes íntimos do nosso acordo. Ethan Carter estava tão desesperado para enganar sua avó moribunda que contratou uma atriz para fingir ser sua noiva. Quando isso falhou, ele pegou a primeira mulher que viu e a convenceu a participar da farsa por dinheiro. A coisa toda é falsa, uma transação comercial projetada para garantir sua herança. A verdadeira questão é, por quanto tempo eles podem manter a mentira? Quem saberia tudo isso? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Fomos tão cuidadosos. O rosto de Ethan empalideceu, mas seus olhos ardiam de fúria. Há apenas algumas pessoas que sabiam sobre o plano original com Olivia, minha assistente, o organizador do evento e minha família. Sua voz era mortalmente silenciosa. Alguém naquele brunch hoje descobriu o que realmente estava acontecendo e decidiu nos destruir antes que pudéssemos ir mais longe. Meu telefone tocou, nos fazendo pular. O identificador de chamadas mostrava o nome de Eleanor Carter. Não atenda, Ethan disse imediatamente. Eu tenho que atender. Ela é sua avó. E se ela viu isso, passei para aceitar a chamada, colocando-a no viva voz, com as mãos trêmulas. Olá, Eleanor Emma. Querida, a voz dela estava calma, o que de alguma forma piorava tudo. Suponho que você tenha visto o artigo bastante desfavorável circulando nas redes sociais. Sim, senhora. Bom, então você entenderá por que preciso que você e Ethan venham para casa imediatamente. Temos muito a discutir. A linha ficou muda, deixando-nos parados na linda biblioteca de Ethan, cercados por histórias de amor que de repente pareciam zombarias da nossa situação. Ela sabe, eu disse desnecessariamente. Ela sempre soube, Ethan respondeu, passando as mãos pelo cabelo. A questão é o que ela planeja fazer a respeito. Talvez eu devesse apenas ir embora, desaparecer, deixar você dizer a ela. Foi tudo minha ideia que eu te seduzi para este esquema por dinheiro. Pelo menos assim você poderia salvar seu relacionamento com ela. Absolutamente não. A voz de Ethan era feroz enquanto ele agarrava minhas mãos. Estamos nisso juntos, Emma. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. Mas sua herança, a empresa de sua família sobreviverá ou não. Mas não vou deixar você levar a culpa por isso sozinho. Ele apertou minhas mãos com força. Além disso, há mais uma coisa que você deve saber. O quê? O artigo está certo em uma coisa. Isso começou como um noivado falso. Mas, Emma, ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que fez meu coração pular. O que eu sinto por você não é falso. O que está acontecendo entre nós não é falso. E eu não vou deixar ninguém destruir isso. Nem mesmo minha própria família. Tan, eu disse, minha voz falhando. Eu te amo, ele disse simplesmente. As palavras me atingindo como um golpe físico. Eu amo sua paixão por ensinar e suas piadas terríveis e a maneira como você discute comigo sobre livros. Eu amo que você me faz querer ser melhor do que sou, mais corajosa do que sou. Eu amo que você viu através de todo o dinheiro e poder e o legado da família Carter e, de alguma forma, encontrou algo que vale a pena se importar apenas em mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Você não pode me amar. Isso era para ser temporário.
Isso era para ser seguro. Quando o amor já foi seguro, ele me puxou contra ele e eu pude senti-lo tremendo. Emma, eu sei que isso é complicado. Eu sei que nossos mundos são diferentes. Eu sei que o tempo é terrível. Eu sei que há 1 milhão de razões pelas quais isso não deveria funcionar. Mas eu também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Eu também te amo, eu sussurrei contra o peito dele. As palavras arrancadas de algum lugar profundo dentro de mim. Eu estava tentando manter isso profissional, mas eu te amo tanto. Isso me assusta. Nós nos abraçamos na biblioteca, cercados por séculos de histórias de amor. Enquanto nossa própria história se equilibrava na navalha, em algumas horas, teríamos que enfrentar Eleanor Carter e as consequências de nossa decepção. Teríamos que lidar com o escrutínio da mídia e a traição familiar e todas as complicações confusas da vida real. Mas por este momento, nesta sala perfeita, cheia de livros e sonhos, tínhamos um ao outro. E talvez, se tivéssemos muita sorte e muita coragem, isso seria o suficiente. Então, o que fazemos agora? Eu perguntei, minha voz abafada contra a camisa dele. Os braços de Ethan apertaram-me. Agora vamos enfrentar as consequências juntos. E vamos contar a verdade, toda ela. Como isso começou, como mudou, o que significa para nós agora. E se ela não entender? E se ela o cortar completamente? Então descobriremos outra coisa. Construiremos algo novo, algo que seja inteiramente nosso. Ele se afastou para me olhar, seus olhos azuis brilhantes de determinação. Emma, 3 meses atrás, eu pensei que tinha tudo do que queria. Sucesso, respeito, segurança financeira. Mas eu estava miserável e nem sabia disso. Você mudou isso. Você mudou tudo. O artigo estará em toda parte pela manhã. O circo da mídia, as perguntas, o escrutínio. Será horrível e invasivo e nós passaremos por isso juntos. Seu sorriso era suave e certo e absolutamente devastador, porque é isso que as pessoas que se amam fazem. Elas enfrentam o mundo como uma equipe. Olhei para este homem incrível que estava disposto a arriscar tudo pelo que trabalhou, tudo o que sua família construiu pelo que encontramos juntos. Era aterrorizante e maravilhoso e completamente insano. Era também a decisão mais fácil que eu já havia tomado. Ok, eu disse, levantando-me na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Vamos contar a verdade à sua avó. Toda ela. Que começou como falso, mas se tornou real. Que estávamos tentando protegê-la, mas acabamos protegendo um ao outro. Que o amor não segue planos de negócios ou expectativas familiares ou convenções sociais. Eu sorri, sentindo-me mais leve, apesar de tudo o que estávamos prestes a enfrentar. Que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando você não as está procurando. O sorriso de Ethan em resposta era brilhante. Eu te amo, Emma Thompson. Eu te amo também, Ethan Carter. Agora, vamos salvar nosso conto de fadas. Enquanto saíamos da biblioteca de mãos dadas, o anel da família Carter refletindo a luz em meu dedo, eu não podia deixar de pensar que as melhores histórias de amor não eram as que seguiam as regras, eram as que as reescreviam completamente. A viagem de volta aos Hamptons parecia uma viagem em direção à nossa execução. Cada milha que passava nos aproximava do que seria o começo de nossa vida real juntos ou o fim de tudo o que havíamos construído. O artigo de fofoca havia se espalhado como um incêndio nas redes sociais. A notícia do noivado falso estava em alta no Twitter. Programas de notícias de entretenimento já estavam pegando a história. E meu telefone não parava de vibrar com chamadas de repórteres querendo comentários. Pare de ler os comentários, Ethan disse, olhando para mim do banco do motorista de seu Aston Martin. Mesmo em modo de crise, o homem parecia ter saído de uma revista. Sua mandíbula tensa com determinação, suas mãos firmes no volante, apesar de tudo desmoronando ao nosso redor. Não consigo evitar,
eu disse, rolando por outro tópico brutal no Instagram. Ouça este. Caça-fortunas é exposta por enganar o solteiro mais cobiçado da América. Espero que o dinheiro tenha valido a pena, querida Emma. Sua voz era firme, mas gentil. Olhe para mim. Relutantemente, larguei meu telefone e encontrei seus olhos. Mesmo na luz fraca do painel, eles eram o tom de azul mais bonito que eu já tinha visto. Aconteça o que acontecer esta noite, o que quer que minha família diga ou faça, o que temos é real. O que eu sinto por você é real. Não deixe que trolls de redes sociais te façam esquecer isso. Fácil para você dizer. Você não é quem está sendo chamada de alpinista social ardilosa em todas as sessões de comentários na internet. A mandíbula de Ethan se apertou e por um momento eu pensei que ele poderia encostar e exigir ver meu telefone para que ele pudesse discutir com estranhos nas redes sociais. Em vez disso, ele estendeu a mão sobre o console e pegou a minha em suas mãos, o anel da família Carter frio contra sua pele quente. Você sabe o que eu estava fazendo na noite anterior àquela gala de caridade? Ele perguntou, provavelmente trabalhando. Você está sempre trabalhando. Eu estava sentado no meu escritório às 2 da manhã, olhando para a cidade e pensando em como minha vida parecia vazia. Eu tinha tudo o que eu sempre pensei que queria. Dinheiro, sucesso, respeito, mas eu estava completamente sozinho. Eu tinha 34 anos e nunca tinha estado apaixonado. Não de verdade. Eu estava começando a pensar que talvez eu não fosse capaz disso. Seu polegar roçou meus nós dos dedos, enviando arrepios familiares pelo meu braço. Então eu te vi do outro lado daquele salão de baile e algo simplesmente aconteceu. Mesmo antes de saber seu nome, mesmo antes de falarmos, me senti mais vivo do que em anos. E quando eu te beijei, quando você me confundiu com sua atriz contratada e me beijou, eu corrigi, mas eu estava sorrindo apesar de tudo. Quando eu beijei a mulher que estava prestes a mudar todo o meu mundo, ele disse firmemente, Emma, eu fechei negócios de bilhões de dólares. Eu fiz apresentações para líderes mundiais. Eu estive na capa de revistas e dei palestras para milhares de pessoas. Mas nada jamais pareceu tão importante quanto o que estou prestes a dizer à minha avó esta noite. Que eu te amo. Que isso começou como uma decepção, mas se tornou a coisa mais honesta da minha vida. Que eu preferiria perder tudo e construir algo novo com você do que passar mais um dia vivendo a mentira que eu estava vivendo antes de te conhecer. Meu coração apertou. Ethan, você não pode jogar fora o legado de sua família por mim. Eu não estou jogando fora, estou escolhendo o que mais importa. Ele levou nossas mãos unidas aos lábios, pressionando um beijo suave nos meus nós dos dedos. Meu bisavô começou a Carter Industries porque queria construir algo duradouro para a mulher que amava. Meu avô a expandiu pelo mesmo motivo. Meus pais se sacrificaram por ela porque acreditavam na família, no amor, em construir algo maior que eles mesmos. E você? Eu passei os últimos 18 anos construindo um império, mas esqueci porque isso importava. Você me lembrou, seus olhos encontraram os meus novamente, intensos e inabaláveis. O legado Carter não é sobre dinheiro ou poder ou impressionar a sociedade. É sobre amor. É sobre encontrar alguém que valha a pena construir uma vida, alguém que valha a pena lutar, alguém que valha a pena arriscar tudo. Lágrimas ameaçavam novamente, mas eu as pisquei para trás. E se sua avó não vir dessa forma? Então ela esqueceu do que se tratava sua própria história de amor. A voz de Ethan estava firme, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Mas Emma, mesmo que ela me corte, mesmo que eu perca a empresa e a herança e o nome da família, eu preferiria ter uma vida real com você do que uma falsa sem você. A propriedade Carter se erguia à nossa frente, cada janela brilhando com luz, apesar da hora avançada. Parecia uma fortaleza se preparando para a batalha, o que não estava longe da verdade.
Parece que não somos os únicos que não conseguiram dormir. Observei enquanto Ethan estacionava na entrada circular. A família toda provavelmente está aqui. Reuniões de emergência são uma tradição dos Carter. Quando o escândalo ameaça, ele desligou o motor, mas não fez menção de sair. Emma, antes de entrarmos lá, preciso que você saiba algo. O quê? Se isso der errado, se eles se voltarem contra você, se eles tentarem culpar você por tudo, eu preciso que você me deixe lidar com isso. Não tente me proteger ou assumir a responsabilidade pela decepção. Eu te coloquei nisso e eu vou te tirar. Nós nos colocamos nisso, eu corrigi. E vamos enfrentar o que vier juntos, lembra? Seu sorriso era lindo e triste e absolutamente devastador. Eu mencionei que eu te amo uma ou duas vezes, mas não me importo de ouvir de novo. Eu te amo, Emma Thompson, mais do que eu pensava ser possível amar alguém, mais do que eu pensava ser capaz de amar alguém. Eu te amo também, Ethan Carter, e é por isso que vamos lutar por isso. Custe o que custar. Caminhamos de mãos dadas em direção à entrada principal, onde as enormes portas de carvalho se abriram antes mesmo de podermos tocar a campainha. Lenore Carter estava na porta, ainda elegante apesar da hora avançada, sua expressão indecifrável. Ethan, Emma, a voz dela não revelou nada. Obrigada por virem tão rapidamente, todos estão esperando na biblioteca. A biblioteca na propriedade Carter não era nada como o íntimo santuário de livros de Ethan na cidade. Esta era uma sala formal, projetada para intimidar. Painéis de madeira escura, volumes encadernados em couro que provavelmente não eram abertos há décadas, retratos de ancestrais, Carter de rosto severo nos encarando das paredes, e sentados em torno de uma enorme mesa de conferência estavam as pessoas que tinham o futuro de Ethan em suas mãos. Lucas estava lá, é claro, sua expressão uma mistura de satisfação e falsa preocupação. Margaret sentou-se ao lado dele, seu sorriso afiado como uma lâmina. Sofia parecia desconfortável, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. E à cabeceira da mesa sentava-se Eleanor, cada centímetro a matriarca da família. Apesar de seus 82 anos, por favor, sentem-se. Eleanor disse, gesticulando para duas cadeiras vazias em frente a Lucas e Margaret. Parecia estar enfrentando um tribunal. Vovó, Ethan começou, mas ela levantou a mão para detê-lo. Antes que alguém fale, quero que todos vejam exatamente com o que estamos lidando. Ela acenou para Lucas, que pegou seu telefone e começou a ler. Escândalo de amor falso de bilionário abala a alta sociedade. Lucas leu, seu tom escorrendo desdém. Fontes próximas à família Carter confirmaram que o noivado de Ethan Carter com a professora Emma Thompson não passa de uma elaborada farsa projetada para enganar sua avó moribunda e garantir sua herança. Minhas bochechas queimaram de humilhação, mas eu mantive meu queixo erguido. Todo o relacionamento do casal é falso, Lucas continuou, incluindo sua história romântica sobre se conhecerem pela literatura e seu pedido de casamento perfeito em Central Park. Múltiplas fontes confirmaram que Carter originalmente contratou uma atriz para interpretar sua noiva. E quando ela não apareceu, ele convenceu Thompson a tomar seu lugar por um substancial pagamento em dinheiro. Chega, Ethan disse bruscamente, mas Lucas não havia terminado. A questão agora é por quanto tempo eles podem manter a farsa e o que acontecerá quando a verdade inevitavelmente vier à tona. Uma fonte próxima à família prevê que o escândalo destruirá a reputação da Carter Industries e possivelmente levará a uma completa reestruturação da liderança da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco. Podia sentir o peso de cada retrato da família Carter me julgando das paredes. Bem, Eleanor disse finalmente, suponho que a pergunta é se algo disso é verdade. Ethan e eu trocamos um olhar. Era isso, o momento da verdade que havíamos temido e para o qual nos preparamos.
Parte disso é verdade, Ethan disse, sua voz firme apesar da gravidade do momento. O noivado começou como uma decepção. Eu estava desesperado para te fazer feliz, para te dar paz de espírito sobre o meu futuro antes. Ele engoliu em seco, antes que você não tivesse mais tempo para vê-lo. A expressão de Eleanor não mudou, mas eu vi algo piscar em seus olhos. Mágoa, talvez, ou decepção. E a atriz, Margaret, exigiu o pagamento de uns $50.000. Isso também era verdade? Sim, eu disse, encontrando minha voz. Ethan realmente contratou outra pessoa. Quando ela não apareceu, ele me confundiu com ela na gala de caridade. Concordei em ajudá-lo porque respirei fundo. Porque ele me ofereceu dinheiro que eu precisava desesperadamente. Quanto dinheiro? Lucas perguntou, seu tom sugerindo que ele já sabia a resposta. Os 75 mil, eu disse, encontrando seu olhar diretamente. Mais despesas e uma doação para minha escola. Lucas recostou-se na cadeira com óbvia satisfação. Então você admite que tudo isso foi uma transação financeira. Você foi paga para fingir amar meu primo. Eu fui paga para fingir estar noiva dele. Eu corrigi. A parte do amor aconteceu por conta própria. Que conveniente, Margaret disse com uma risada fria. Apaixonar-se pelo alvo e talvez o pagamento se torne permanente. Chega. A voz de Ethan cortou a sala como uma lâmina. Você quer me atacar? Ótimo, mas deixe Emma fora disso. Deixe-a fora disso. Lucas se levantou, seu polimento corporativo escorregando para revelar a ambição por baixo. Ethan, esta mulher fez de nossa família um motivo de chacota. Todo associado de negócios, toda a conexão social, toda a aliança política que construímos, todos estão questionando nosso julgamento, nossa integridade, nossa aptidão para liderar uma das maiores corporações da América. Nossa reputação sobreviverá, Ethan disse firmemente. Sempre sobreviveu. Sobreviverá? Porque já tive 3 membros do conselho me ligando esta noite perguntando se é verdade que o CEO da Carter Industries está vivendo uma mentira há meses. Eles estão questionando seu estado mental, sua capacidade de tomar decisões, sua aptidão para administrar a empresa. Lucas, a voz de Eleanor era baixa, mas carregava autoridade absoluta. Sente-se. Ele relutantemente ocupou seu lugar, mas seus olhos permaneceram fixos em Ethan com fome não disfarçada. Este era o momento dele, sua chance de finalmente reivindicar o que ele cobiçava há anos. Agora então, Eleanor continuou, seu olhar afiado movendo-se entre Ethan e eu. Ouvi o que os artigos dizem. Ouvi as preocupações de Lucas. O que não ouvi é o seu lado da história, a verdade completa, se você quiser. Ethan se endireitou na cadeira, e eu pude vê-lo mudando para o modo de CEO confiante que havia construído um império. Mas quando ele falou, sua voz era inteiramente pessoal, inteiramente humana. A verdade é que eu estava lá assustado, ele disse. Assustado de perder você, assustado de te desapontar, assustado de enfrentar sua doença sem poder te dar a única coisa que você mais queria, me ver estabelecido e feliz. A expressão de Eleanor suavizou ligeiramente, mas ela permaneceu em silêncio. Então, sim, eu contratei uma atriz. Sim, planejei uma decepção elaborada. Sim, eu estava disposto a mentir para a pessoa que mais amo no mundo porque não suportava a ideia de aumentar suas preocupações. A voz de Ethan ficou mais forte. Mas então eu conheci Emma e tudo mudou. Ele se virou para me olhar e o amor em seus olhos era tão claro, tão genuíno, que ouvi Sofia fazer um som suave de simpatia. Emma não fazia parte de nenhum plano, ele continuou. Ela foi um acidente, um lindo acidente que se tornou a melhor coisa que já me aconteceu. Sim, ela concordou em me ajudar por dinheiro. Dinheiro que ela precisava para cuidar de sua mãe e ajudar seus alunos. Mas em algum lugar entre aquele primeiro beijo e hoje, nos apaixonamos. Realmente, completamente, impossivelmente apaixonados. Que comovente.
Lucas disse sarcasticamente. Mas mesmo que isso seja verdade, e isso é um grande esse, o dano está feito. A mídia tem a história. O conselho está questionando sua liderança. E a reputação de nossa família está em ruínas. O responsável seria você renunciar ao cargo de CEO e deixar que alguém com melhor julgamento assuma, alguém como você. O tom de Ethan era perigoso. Alguém que coloca os negócios da família acima da gratificação pessoal. Sim, você quer dizer alguém que nunca arriscou nada por amor? Que nunca colocou o coração em jogo por outra pessoa? Que nunca entendeu para que nosso bisavô realmente construiu esta empresa em primeiro lugar? O rosto de Lucas corou de raiva. O que isso significa? Ethan se levantou e, de repente, ele dominou a sala de uma maneira que deixava claro porque ele havia sido tão bem-sucedido tão jovem. Isso significa que a Carter Industries não foi construída por cálculo frio ou estratégia corporativa. Foi construída por um homem que amava uma mulher tanto que estava disposto a arriscar tudo para provê-la. Cada geração de homens Carter entendeu isso até agora. Você está sendo ridículo. Estou, diga-me, Lucas. Você já amou alguém mais do que ama o poder? Você já se importou com algo mais do que sua próxima promoção, sua próxima aquisição, sua próxima oportunidade de provar que é digno do nome Carter? A pergunta pairou no ar como um desafio. Lucas abriu a boca para responder, então a fechou novamente. Seu silêncio mais revelador do que quaisquer palavras. Eu pensei assim. A voz de Ethan estava triste agora, em vez de raiva, e é exatamente por isso que você nunca entenderá o que estou prestes a dizer. Ele se virou para Eleanor, e eu pude vê-lo reunindo coragem para o que poderia ser o discurso mais importante de sua vida. Vovó, eu sei que a decepcionei. Eu sei que menti para você, a enganei. Tratei seus desejos como algo a ser manipulado em vez de honrado. E eu sei que nenhum pedido de desculpas jamais será suficiente para isso. Os olhos de Eleanor brilhavam com lágrimas não derramadas, mas sua voz estava firme. Continue. Mas eu também sei que você não me criou para ser seguro. Você me criou para ser corajoso, para lutar pelo que importa, para construir algo duradouro e bonito e verdadeiro. E é isso que eu quero fazer com Emma. Ele pegou minha mão, apertando com força. Eu quero construir uma vida com ela. Eu quero criar algo honesto e real e digno do nome Carter, mesmo que custe tudo a você. Eleanor perguntou baixinho. Especialmente se me custar tudo. Porque qual é o sentido de ter tudo se você não tem ninguém para compartilhar? A sala estava completamente silenciosa. Até Lucas parecia chocado com a declaração de Ethan. Este era o momento em que todo o nosso futuro dependia, não apenas do nosso relacionamento, mas da família de Ethan, sua carreira, sua identidade inteira. Eleanor levantou-se lentamente, seus movimentos deliberados e graciosos, apesar da idade. Ela contornou a mesa até parar diretamente na nossa frente, estudando nossos rostos com a intensidade de alguém que passou 8 décadas aprendendo a ler pessoas. Emma, ela disse finalmente, você ama meu neto? Sim, senhora, eu disse sem hesitação. Eu o amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. E você está preparada para estar ao lado dele através do escândalo, através dos ataques da mídia, através de quaisquer consequências que essa decepção possa trazer? Sim, senhora. Minha garganta estava apertada de emoção, mas minha voz estava firme. O dinheiro nunca foi o que importou para mim. Ethan é o que importa. Nosso futuro juntos é o que importa. Eleanor assentiu lentamente, então virou-se para seu neto. Ethan, você ama esta mulher? Com tudo o que sou, vovó, ele disse, sua voz inabalável com tudo o que eu sempre esperei ser. Eleanor ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos afiados movendo-se entre nós, como se ela pudesse ver diretamente em nossas almas.
O silêncio se estendeu até que eu pensei que poderia gritar de tensão. Então, inesperadamente, ela sorriu. Bem, já era hora, ela disse. Com licença. Lucas parecia que alguém o havia esbofeteado. Eu disse, já era hora. O sorriso de Eleanor aumentou. Você realmente acha que eu construí um casamento de 50 anos e criei filhos bem-sucedidos sem aprender a reconhecer o amor genuíno? Quando eu o vejo, meu coração parou. Você sabia, minha querida. Eu sabia desde o momento em que te conheci naquela gala de caridade. Seus olhos brilharam com malícia. Nenhuma atriz, por mais talentosa que fosse, poderia ter olhado para meu neto da maneira que você olhou. Nenhuma quantia de dinheiro poderia ter criado a química que eu testemunhei entre vocês. Ethan estava encarando sua avó em choque. Mas o ultimato sobre ficar noivo, a pressão sobre o casamento, foi minha maneira de forçá-lo a parar de se esconder atrás do trabalho e abrir seu coração para a possibilidade do amor. A voz de Eleanor era quente, mas firme. Posso ser velha, mas não sou cega. Você tem sido infeliz por anos, jogando-se nos negócios para evitar lidar com sua vida emocional. Eu simplesmente lhe dei um prazo para resolver as coisas. Mas a herança, Ethan começou, nunca esteve realmente em jogo. Oh, eu poderia ter doado parte dela para a caridade, para enfatizar meu ponto. Mas cortá-lo completamente. Nunca. A expressão de Eleanor suavizou. Você é meu neto, Ethan, sua família. O alívio no rosto de Ethan era lindo de se ver, mas Lucas parecia ter engolido algo tóxico. Então, tudo isso foi o quê? Algum teste elaborado? Ele exigiu. Não um teste, exatamente, mas como uma intervenção. Eleanor voltou ao seu lugar, parecendo excessivamente satisfeita consigo mesma. Eu podia ver que Ethan era capaz de grande amor. Ele simplesmente precisava da motivação certa para encontrá-lo. E Emma era claramente exatamente o que ele precisava. Mas os artigos, Margaret protestou, o escândalo, a atenção da mídia passarão como essas coisas sempre acontecem. O tom de Eleanor era desdenhoso. As pessoas adoram uma história de redenção, especialmente uma que envolve romance genuíno. Sua expressão ficou mais séria. Além disso, a verdadeira questão não é se a mídia aprova este relacionamento. É se é autêntico, duradouro e construído sobre o tipo de valores que sustentarão a família Carter por mais uma geração. Ela olhou diretamente para mim. Emma, eu sei que isso começou como um arranjo, mas também sei que você teve múltiplas oportunidades de ir embora, especialmente quando as coisas ficaram complicadas e você escolheu ficar. Isso me diz tudo do que preciso saber sobre seu caráter, Sra. Carter. Eleanor, eu me corrigi. Preciso que saiba que eu nunca quis enganá-la. Eu me importo com você e me importo com o legado de sua família. A última coisa que eu queria era causar dano. E ainda assim, você estava disposta a arriscar esse dano por amor. Assim como Ethan estava, o sorriso de Eleanor era caloroso e aprovador. Minha querida, essa é exatamente a mulher que eu esperava que meu neto encontrasse. Alguém corajosa o suficiente para arriscar, forte o suficiente para enfrentar tempestades e sábia o suficiente para saber que as melhores coisas da vida valem a pena lutar. Lucas limpou a garganta ruidosamente. Isso é tudo muito comovente, mas não aborda as preocupações práticas. O conselho de diretores, nossos parceiros de negócios, o escrutínio da mídia será tratado apropriadamente. Eleanor disse firmemente. Ethan abordará o conselho diretamente, explicando que, embora seu noivado tenha começado de forma não convencional, seus sentimentos são inteiramente genuínos. Organizaremos entrevistas com jornalistas respeitáveis para contar nosso lado da história e seguiremos em frente com dignidade e honestidade. E se isso não for suficiente, Lucas pressionou, se o conselho perder a confiança na liderança de Ethan, a expressão de Eleanor endureceu. Então eles descobrirão que esta empresa foi construída por Carters e continuará a ser administrada por Carters.
independentemente de suas opiniões sobre nossas vidas pessoais. Foi uma performance magistral. A matriarca da família afirmando sua autoridade enquanto deixava claro que amor e lealdade importavam mais do que a política corporativa. Lucas parecia querer argumentar mais, mas nem ele era corajoso o suficiente para desafiar Eleanor quando ela falava com aquele tom. Agora então, Eleanor continuou, sua voz retornando à sua doçura normal. Acredito que temos assuntos mais urgentes a discutir, como quando vocês dois realmente vão se casar. Quase me engasguei com minha própria saliva. Casados, bem, claro. Vocês estão noivos, não estão? E a menos que eu esteja muito enganada, vocês estão genuinamente apaixonados. Então, quando é o casamento? Ethan e eu nos olhamos em pânico. Estávamos tão focados em sobreviver ao escândalo e manter nosso falso noivado intacto que nunca havíamos realmente discutido o que viria a seguir. Ainda não marcamos uma data, Ethan disse cuidadosamente. Bem, vamos remediar isso agora. Não estou ficando mais jovem e gostaria de ver meu neto devidamente casado antes que eu esteja muito velha para aproveitar. Eleanor pegou o telefone com a eficiência de uma mulher com metade da sua idade. Estou pensando em maio. Os jardins estarão lindos. O tempo deve estar perfeito. E nos dá tempo suficiente para planejar algo digno do nome Carter. Eleanor, eu disse fracamente. Você não acha que deveríamos tirar um tempo para... Para quê? Descobrir se vocês se amam. Já estabelecemos isso. Determinar se vocês são compatíveis. Vocês estão morando juntos há meses. Decidir se vocês podem superar circunstâncias difíceis juntos. Vocês acabaram de fazer isso. Ela levantou o olhar do telefone com um sorriso que não admitia argumentos. A menos, é claro, que você esteja tendo segundas intenções. Nenhuma segunda intenção, Ethan disse firmemente, sua mão encontrando a minha e apertando-a com força. Emma, você se casará comigo de verdade desta vez? Não por negócios ou pressão familiar, ou qualquer motivo, exceto que eu te amo e quero passar o resto da minha vida com você. Não foi o pedido de casamento mais romântico do mundo. Estávamos sentados em uma biblioteca formal, cercados por toda a sua família, ainda abalados por um escândalo midiático, tendo acabado de confessar uma elaborada decepção, mas olhando nos olhos azuis de Ethan, vendo o amor, a esperança e a determinação ali. Eu não conseguia imaginar um momento mais perfeito. Sim, eu disse, e a palavra pareceu um passo de um penhasco, e descobrir que eu podia voar. Sim, eu vou me casar com você. O anel da família Carter em meu dedo captou a luz enquanto Ethan levantava minha mão aos lábios, e percebi que não parecia mais estranho. Parecia que pertencia ali, como se eu pertencesse ali. Como se este conto de fadas impossível tivesse de alguma forma se tornado minha vida real. Excelente, Eleanor disse, já fazendo anotações em seu telefone. Vou ligar para a organizadora de casamentos logo pela manhã. E Emma, querida, precisaremos discutir seu vestido, as flores, a lista de convidados. Na verdade, eu interrompi, sentindo-me mais corajosa do que jamais havia sentido na vida. Tenho um pedido. Claro, querida, qual é? Quero que meus alunos estejam lá, todos eles. Eu sei que é não convencional, mas eles também são minha família. E tudo isso começou porque eu queria ajudá-los. Eu gostaria que eles vissem como a história termina. O sorriso de Eleanor era radiante. Minha querida, isso não é nada não convencional. Isso é exatamente o que um casamento Carter deveria ser. Uma celebração da família, como quer que escolhamos defini-la. Enquanto a família começava a discutir os planos do casamento com o entusiasmo de pessoas que acabaram de evitar uma grande crise, senti o braço de Ethan deslizar pelos meus ombros, puxando-me para perto. Então ele murmurou no meu ouvido. Como se sente ao se casar oficialmente com um bilionário? Como se estivesse me casando com o homem que amo, respondi. A parte do bilionário é apenas um bônus. Boa resposta.
Seus lábios roçaram minha têmpora porque tenho a sensação de que nossa verdadeira aventura está apenas começando. Olhando ao redor da sala para sua família, nossa família já debatendo arranjos florais e opções de menu com intensidade apaixonada. Não pude deixar de rir. Venha, eu disse depois de sobreviver a um falso drama de escândalo de noivado. Acho que consigo lidar com qualquer coisa que a família Carter me lance, até mesmo o discurso de despedida de solteiro de Lucas. Olhei para o primo dele, que ainda estava emburrado na cadeira como uma criança a quem disseram que o Natal havia sido cancelado. Ok, talvez não qualquer coisa, mas perto. A risada de Ethan era pura alegria, e enquanto ele me puxava para mais perto, percebi que às vezes as melhores histórias de amor são as que começam com uma mentira e terminam com a verdade mais linda de todas, que o amor real, sempre vale o risco. 6 meses depois, enquanto eu caminhava pelo corredor dos jardins da propriedade Carter, em direção ao homem que acidentalmente se tornara meu destino, cercada por meus alunos e sua família, e centenas de flores, pensei em como nossa história havia sido perfeitamente imperfeita. Começamos com decepção e encontramos a verdade. Planejamos o temporário e descobrimos o para sempre. Pensamos que estávamos fingindo e percebemos que finalmente estávamos sendo reais pela primeira vez em nossas vidas. E enquanto Ethan colocava um novo anel em meu dedo, um que havíamos escolhido juntos, um que representava nosso verdadeiro começo em vez do falso, eu soube que os melhores contos de fadas não eram os que seguiam todas as regras. Eram os que as reescreviam completamente.